Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao canal Contos de Anuri. Vamos continuar com os relatos da Segunda Era. Neste vídeo vamos abordar o início da tentativa de invasão contra Volganor, os ataques contra a Linha de Ferro e a descoberta de Barnag, a cidade dos anões. Ano 3926. Passaram 10 anos desde a vitória dos Ebares em Gatargo. O reino Ébaro barrou os avanços dos lobisomens vindos do norte. Com isso, os povos livres passaram a se concentrar em combater o reino de Aranor. Os cavaleiros da Terra Santa cresceram em números, e hoje são uma força de 10.000 homens. Eles usam magia branca para fortalecer suas habilidades. Eles são mais rápidos, mais fortes e mais resistentes a ferimentos do que os homens comuns. Nesses 10 anos, o reino de Serenor desferiu muitos ataques contra os Araicos, que perderam a capacidade de guerra naval. No dia 31 de outubro, os feiticeiros gnósticos de Aranor fizeram um grande levante maléfico em um ato de desespero para conter Serenor. Este dia passou a ser conhecido como o Dia da Feitiçaria. Mas seus esforços foram inúteis, pois os cavaleiros os venceram. 3 dias depois, Aranor se rendia e os feiticeiros gnósticos fugiam para se esconder. O reino Ébaro anexou Aranor. No ocidente, no reino de Serenor, o continente de Ganor Ocidental era renomeado como Vingard de forma oficial, como parte da modernização dos costumes serênicos. Serenor também organiza os Cavaleiros da Terra Santa para liderar seus exércitos, e começam a mapear a Linha de Ferro para poder invadir Volganor no futuro. Muitas alianças começam a ser feitas pelo mundo. Os Lusitanos entram para a aliança, criando a Ordem dos Cavaleiros do Oeste. Os Lusitanos mostram-se muito astutos no mar também, quase tanto quanto os Elfos. Os Lusitanos também são diplomatas hábeis e formam novas alianças com outros povos. Em Noreg, capital de Norkheim, o Conselho de Guerra do Norte decidia se deveria se juntar à guerra junto de Serenor e dos outros povos livres. Os reis nórdicos estavam relutantes, mas um relato mudou a opinião deles. Gnósticos entram em terras nórdicas e levam nossas mulheres para seus haréns fazem décadas. Todos sabem, ninguém faz nada. Uma dessas mulheres atravessou Norkheim completamente nua recentemente. Ela estava sendo levada pelos gnósticos que entraram pelas bordas eslavas, na floresta de gelo. O povo curioso a seguiu, assim como alguns de nossos cavaleiros. Ninguém fez nada para impedir. Quando ela entrou em terras eslavas, ela se vestiu. Um dos nossos cavaleiros a questionou por que ela só se vestiu agora. E ela respondeu: "Me visto agora, pois entrei em terras de homens de verdade." "Nós também somos homens de verdade", rebateu o cavaleiro. "Vocês não são, pois homens de verdade jamais deixariam suas mulheres devotas de nosso Deus serem violadas por povos estrangeiros sem reagir. Vocês são covardes e não homens." Ela disse isso. "Meu rei, eu peço ao senhor e a todo o conselho dos reis nórdicos, devemos nos juntar aos povos livres. Somos filhos dos elfos e dos homens, devotos da primeira igreja. Não podemos dar as costas a um chamado de Deus. Essa guerra também é nossa." Depois desse relato, os nórdicos decidiram ir à guerra. Eles iniciaram um avanço contra os reinos eslavos que também eram governados por gnósticos que serviam a Vilcas. Poucos meses depois, seria uma grande batalha bem complicada. Eles foram liderados pelo poderoso rei élfico Natanzael. Foi nesta guerra que se tornou popular o termo
Aldain. Os Aldains são pessoas mestiças entre elfos e homens. Eles são muito mais poderosos do que as pessoas comuns, e até mesmo que os elfos. Seu sangue é tóxico para vampiros e lobisomens. Normalmente, os Aldains estão ligados às casas reais. Os nórdicos são o povo com o maior número de Aldains no mundo, por terem se mantido longe das guerras nos últimos milênios. Existem dois tipos de Aldains, os comuns e os elevados, chamados de Altos Aldains. Em Volganor, Vilkas fortifica a linha de ferro, esperando um ataque. Ano 3932. Os nórdicos estão lutando nas florestas eslavas. Os combates no inverno são particularmente duros. Existem Aldains lutando pelo lado do mal também. Estes Aldains são chamados de os Filhos de Kalimar, e eles dominam a magia negra de um jeito jamais visto antes. Natanzael declarou em uma de suas cartas: é como se fossem elfos malignos. Em Volganor, Vilkas tenta reunir homens de seu país para recompor seus exércitos de lobisomens. Na Batalha de Gatargo ele tinha perdido mais de 700 mil deles, e desde então foram outros 700 mil perdidos em outras batalhas. Mas não dá para criar tantos lobisomens assim em tão poucos anos. Vilkas também estava perdendo muito de seus dragões, mas um deles estava resistindo e ficando cada vez mais forte. Este foi batizado pelos elfos de o Dragão Escuro de Ganor. Mas algo estranho estava acontecendo nas sombras. Um veneno negro estava se espalhando silenciosamente. Este veneno estava criando homens leais a Vilkas. Este era o veneno do despertar. Muitas pessoas boas que jamais se juntariam a Vilkas também estavam sendo contaminadas. Eles não são aptos para virar novos lobisomens, mas estavam sendo úteis. No fim deste ano, o reino de Serenor declarou guerra a Volganor. Não vamos parar até derrubar aquele demônio maldito, disse o rei de Serenor. Ano 3941. Passaram-se 9 anos desde o início da tentativa de invasão a Volganor, mas o reino de Serenor não ultrapassou a linha de ferro. Luzinor faz novas alianças com os reinos orientais e os trazem para a guerra, mas isso não resolve o impasse. Em Volganor, Vilkas encontra uma cidade anã, a cidade de Barnag, e forma uma aliança com os anões. Os anões só se importam com ouro e joias, assim aceitam se vender para Vilkas. Com isso, Volganor ganha um poderoso exército. As armas dos anões eram feitas com aço negro da Primeira Era. Um ferimento e você vai apodrecer vivo pelos próximos dias. Barnag estava muito bem posicionada, e de lá vinham todos os mantimentos que nutriam os inimigos na linha de frente das batalhas no sul. Para vencer, os povos livres precisam fazer Barnag cair.